E se eu te dissesse que a ginástica, um dos esportes mais belos e respeitados do mundo, esconde um lado obscuro que poucos conhecem? Em 2020, um estudo da Federação Internacional de Ginástica revelou que quase 40% dos atletas já sofreram lesões graves durante suas carreiras. E isso nos leva a refletir. O que poucos brasileiros sabem sobre as mortes mais aterrorizantes na ginástica é que, por trás dos aplausos e das medalhas, existem histórias trágicas que abalam a essência desse esporte. Em 1987, a jovem atleta romena Nadia Comaneci encantou o mundo com sua performance perfeita nas Olimpíadas de Montreal. Mas o que muitos não sabem é que em 1996, um incêndio devastador na Academia de Ginástica de Bucareste resultou na morte de 5 treinadores e atletas, uma tragédia que deixou marcas profundas na história da modalidade. Você já parou para pensar como esses eventos impactam a percepção do esporte e a vida dos atletas? Enquanto isso, em 2019, a ginasta americana Melanie Coleman, aos 20 anos, sofreu um acidente terrível durante um treinamento. Ela caiu de uma barra de equilíbrio e, tragicamente, não sobreviveu aos ferimentos. Essa perda não apenas chocou a comunidade esportiva, mas também levantou questões sobre a segurança nas práticas de ginástica. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, as lesões em esportes de alto rendimento são comuns, mas a fatalidade ainda é um assunto delicado. Um caso emblemático ocorreu na antiga União Soviética, onde a pressão por resultados era imensa. A ginasta russa Helena Mukhina, que se destacou nos anos 70, sofreu um acidente durante um treino que a deixou paralisada. A pressão para retornar à competição a levou a um estado de saúde deteriorado, resultando em sua morte prematura em 2006. Essa história revela como o ambiente competitivo pode ser mortal e o que era um sonho se transformou em um pesadelo. Você consegue imaginar como seria lutar por sua paixão e, ao mesmo tempo, enfrentar essa pressão? Além das tragédias individuais, a ginástica também enfrentou um escândalo coletivo. Em 2018, a revelação de abusos dentro da equipe dos Estados Unidos, incluindo o famoso caso de Larry Nassar, médico da seleção, expôs um lado sombrio que culminou na morte de algumas atletas que não suportaram o peso da pressão e do trauma. A ginasta Simone Biles, em seus depoimentos, destacou a importância de cuidar da saúde mental, mas quantas vidas ainda são perdidas em silêncio? Enquanto isso, no Brasil, o caso da ginasta Daiane dos Santos, que sofreu uma grave lesão no joelho durante um treinamento em 2004, levantou questões sobre os cuidados médicos disponíveis para atletas em desenvolvimento. Embora tenha sobrevivido, muitos jovens se perguntam se vale a pena arriscar tanto por um sonho. A conta sempre chega. E é preciso estar preparado para as consequências. Nos últimos anos, a conscientização sobre a segurança nas práticas esportivas tem aumentado, mas ainda há muito a ser feito. O que você pensa sobre a forma como as instituições estão lidando com a proteção dos atletas? O que acontece quando a busca pela perfeição se torna uma questão de vida ou morte? Essa reflexão é crucial para entendermos o futuro da ginástica e como podemos proteger aqueles que se dedicam a essa arte. Agora, mais do que nunca, precisamos defender a saúde e o bem-estar dos atletas. Nos próximos anos, veremos um movimento crescente por mais segurança nas práticas de ginástica, pressionando as federações a implementarem protocolos rigorosos. O que você imagina que pode mudar nessa luta por um ambiente mais seguro para os ginastas? Como as histórias de tragédia moldam a forma como vemos o esporte que tanto amamos? Lembre-se, a beleza da ginástica não deve ofuscar a realidade de suas sombras. Em busca do ouro, não podemos esquecer que a vida é o maior prêmio. A realidade é que, por trás das performances deslumbrantes, o preço da busca pela excelência pode ser devastador. Você já se perguntou quantas histórias de superação escondem traumas profundos? O caso de Helena Mukhina é uma das mais tristes, mas não é a única. Em 1988, a ginasta canadense Jennifer Seaton sofreu um acidente durante uma competição e, após a queda, ficou com sequelas que mudaram completamente sua vida. O que deveria ser um momento de glória transformou-se em um pesadelo, levando-a a lutar contra a depressão e a ansiedade. Como seria se você estivesse em uma posição onde seu sonho se tornasse sua maior luta? As mortes trágicas no mundo da ginástica não se limitam a acidentes isolados. Elas revelam um padrão de negligência em relação à saúde e ao bem-estar dos atletas.
Em 2021, a ginasta russa Yulia Lysenko caiu de uma trave durante um treinamento intenso e, apesar dos esforços médicos, não resistiu aos ferimentos. O que espanta é que, mesmo após tantos incidentes, as instituições ainda falham em cobrar protocolos de segurança adequados. O que você pensa sobre a responsabilidade das federações em proteger seus atletas? O que poderia ter sido feito para evitar essa tragédia? No Brasil, o caso de Daiane dos Santos não é apenas um exemplo de resiliência, mas também um alerta sobre a necessidade de um suporte médico adequado. Após sua lesão, Daiane se tornou uma voz ativa na luta por melhores condições para os atletas. Quantos talentos precisam ser perdidos antes que mudemos o sistema? A resposta a essa pergunta é complexa, mas devemos lembrar que, para cada atleta que se destaca, há muitos que lutam em silêncio, sem o devido apoio. Você consegue imaginar a pressão que esses jovens atletas enfrentam diariamente? A tragédia mais recente que chocou o mundo da ginástica ocorreu em 2022, quando a promissora atleta britânica Lottie Hargreaves faleceu após uma série de complicações de saúde decorrentes de uma lesão não tratada adequadamente. Sua morte levantou um clamor mundial por mudanças nas práticas de treinamento e na maneira como as lesões são tratadas. A pergunta que fica é: até quando a busca pela perfeição vai prevalecer sobre a vida e a saúde dos atletas? A ginástica, com sua beleza e complexidade, precisa urgentemente de uma reavaliação. As vozes que clamam por mudanças são cada vez mais altas, e a pressão para que as federações adotem medidas de segurança eficazes se intensificam. O que você acha que pode ser feito para garantir que a segurança dos atletas seja prioridade? É fundamental que a comunidade esportiva se una para exigir não apenas performances perfeitas, mas condições dignas de treino e competições seguras. A conscientização está crescendo e atletas como Simone Biles estão à frente dessa luta, compartilhando suas experiências e desafiando o status quo. Em uma sociedade que muitas vezes prioriza resultados em detrimento do bem-estar, como podemos reverter essa mentalidade? As histórias de tragédia na ginástica devem nos servir como um lembrete de que, por trás de cada medalha, existe um humano que merece respeito e cuidado. No final das contas, a ginástica deve ser uma celebração da força e da graça, não uma arena de tragédias. E se começássemos a ver nossos atletas não apenas como campeões, mas como pessoas que merecem proteção e cuidado? O que você gostaria de ver mudando na cultura do esporte para que isso se tornasse uma realidade? Lembre-se, a beleza da ginástica deve ser acompanhada do respeito pela vida. Na busca pela perfeição, a vida deve sempre ser o maior troféu. Muitas vezes, a beleza da ginástica se transforma em um espetáculo que oculta verdades dolorosas. A pressão por resultados leva atletas a ultrapassarem limites inimagináveis, e o que deveria ser um sonho se torna uma batalha constante. Você já parou para pensar em quantos jovens talentos são sacrificados diariamente no altar da excelência? A história da ginasta romena Maria Olaro, que, após uma série de lesões, se retirou do esporte e passou anos lutando contra problemas de saúde mental, é um exemplo claro desse dilema. Maria enfrentou não apenas a dor física, mas também o estigma e a solidão que muitas vezes acompanham os atletas que não conseguem se manter no topo. Como você imagina a pressão de ter que ser sempre perfeito em um mundo que não aceita falhas? A tragédia não se limita apenas a acidentes fatais. Muitas vezes, as consequências das lesões podem se estender por toda a vida. O caso de Paul Hamm, medalhista olímpico americano, é emblemático. Após uma queda durante uma competição, ele sofreu uma lesão que o deixou com dor crônica, afetando não apenas sua carreira, mas também sua qualidade de vida. A dor e o sofrimento de um atleta muitas vezes são invisíveis, mas suas histórias precisam ser ouvidas e respeitadas. Você já se perguntou como as expectativas da sociedade podem impactar a saúde mental e física de um atleta? Em 2022, a comunidade da ginástica ficou em choque novamente com o falecimento da ginasta sul-africana Tam Sinclair. Uma lesão maltratada levou a complicações que a tiraram de cena antes que pudesse brilhar nas competições internacionais. A pergunta que ecoou entre os fãs e colegas foi: até quando ignoraremos os sinais de alerta? As federações precisam se comprometer com uma abordagem que priorize a saúde dos atletas em vez de apenas os resultados em competições.
O que você acha que pode ser feito para que a saúde e o bem-estar sejam colocados em primeiro lugar? A história de Thompson não é única. Em 2017, o caso de Macarena Munhoz, uma promissora ginasta colombiana, também gerou repercussão. Após um acidente durante um treinamento, ela enfrentou um longo período de recuperação, mas sua perseverança a levou a se tornar uma voz ativa por melhores condições de treino. A luta de Macarena evidencia a necessidade urgente de um sistema que proteja os atletas em todas as etapas de suas carreiras. Que mudanças você gostaria de ver nas estruturas que sustentam o treinamento de atletas jovens para evitar que tragédias como essas se repitam? As histórias de superação e tragédia devem servir como uma chamada à ação. A união de atletas, treinadores e organizações é essencial para garantir que a segurança e o bem-estar sejam prioridades. O que você faria para apoiar essa causa? É vital que todos nós, como sociedade, nos tornemos defensores da saúde dos atletas, exigindo mudanças que protejam não apenas os campeões, mas todos os que sonham em se tornar um. Enquanto isso, a comunidade esportiva começa a se mobilizar. Com o apoio de figuras influentes como a ginasta Simone Biles, a conscientização sobre a saúde mental e física está ganhando força. A luta dela por um ambiente mais seguro e acolhedor para os atletas é um exemplo poderoso de como as vozes individuais podem provocar mudanças significativas. Você consegue visualizar o impacto que isso pode ter nas gerações futuras de atletas? À medida que o movimento por melhores condições na ginástica avança, novos protocolos de segurança estão sendo discutidos e implementados. A pressão para que as federações adotem medidas rigorosas é maior do que nunca. Mas será que essas mudanças serão suficientes? O que mais pode ser feito para garantir que a segurança dos atletas não seja apenas uma palavra de ordem, mas uma realidade palpável? O futuro da ginástica depende de como escolhemos lidar com essas questões agora. Precisamos de um compromisso real e duradouro com a saúde e o bem-estar dos atletas. Que legado estamos deixando para os jovens que sonham em se tornar campeões? O que você imagina que precisa ser feito para que a ginástica, com toda a sua beleza, seja também um espaço seguro e acolhedor? No fim, a ginástica deve ser uma celebração da vida, não uma arena de tragédias. As histórias que ouvimos e compartilhamos são fundamentais na construção de um ambiente mais seguro e humano. Vamos nos unir para garantir que, ao invés de perdermos mais vidas, possamos celebrar a força e a resiliência dos atletas, respeitando sua saúde em primeiro lugar. A verdadeira vitória está em preservar a vida e promover um esporte que celebre a beleza e a segurança. A ginástica, com sua essência de beleza e disciplina, sempre foi um palco para os sonhos de muitos jovens. No entanto, a pressão para performar pode se transformar em um fardo insuportável. Você já se perguntou quantas vozes permanecem em silêncio, sufocadas pela expectativa de alcançar a perfeição? A história da ginasta russa Yelena Mukhina é um exemplo triste desse dilema, mas ela não é a única. Em 1996, a atleta americana Carrie Strug se tornou um ícone ao conquistar a medalha de ouro com um salto heróico, mesmo após uma lesão. Mas o que poucos sabem é que essa vitória teve um custo emocional elevado, levando Carrie a lutar contra o trauma físico e psicológico que acompanhou por anos. O que você faria em uma situação em que a vitória exigisse tanto de seu corpo e mente? O ambiente competitivo na ginástica é muitas vezes implacável. A pressão para se destacar pode levar atletas a ignorarem suas próprias necessidades básicas, como descanso e recuperação. O caso de Nia Dennis, uma ginasta americana que viralizou com suas performances criativas, destaca a luta constante entre a busca pela inovação e a necessidade de se proteger. Nia frequentemente compartilha suas experiências sobre como o estresse e a ansiedade afetam sua performance. Você consegue visualizar a batalha interna que um atleta enfrenta, tentando equilibrar a paixão pelo esporte e o peso das expectativas? Recentemente, a comunidade da ginástica foi abalada por novas revelações sobre as consequências das lesões. Em 2023, a ginasta italiana Sofia Rossi, após uma queda durante um treinamento, enfrentou uma recuperação complicada que a deixou afastada das competições por mais de um ano.
Durante esse tempo, Sofia falou abertamente sobre a solidão e o desamparo que sentiu, uma realidade que muitos atletas enfrentam longe dos holofotes. O que você pensa sobre o suporte psicológico disponível para atletas em recuperação? O que poderia ser feito para garantir que eles não enfrentem essas batalhas sozinhos? Uma questão que persiste é a abordagem das federações em relação à saúde mental e física dos atletas. Apesar dos avanços, muitas ainda tratam as lesões como meros números estatísticos, desconsiderando o impacto humano por trás de cada caso. O caso da ginasta britânica Amy Tinkler, que, após sofrer uma série de lesões, decidiu deixar o esporte, é um alerta. Amy revelou que a pressão e os padrões de excelência afetaram sua saúde mental de forma profunda. Como você imagina que seria se a saúde e o bem-estar dos atletas fossem priorizados em vez de apenas os resultados? Além disso, a falta de protocolos adequados para o tratamento de lesões continua a ser um problema recorrente. A tragédia que envolveu a ginasta brasileira Lai Souza, que ficou tetraplégica após um acidente, expôs a fragilidade do sistema de suporte a atletas em situações críticas. A luta de Lais por reconhecimento e reforma é emblemática de uma necessidade urgente de mudanças. Você já considerou como o sistema pode falhar em proteger aqueles que dedicam suas vidas a um sonho? A conscientização sobre essas questões está crescendo e, com isso, um movimento por reformulação nas práticas de treinamento se intensifica. O que você acha que pode ser feito para que as vozes dos atletas sejam ouvidas nas decisões que os afetam diretamente? A luta por um ambiente mais seguro é uma responsabilidade coletiva que exige a participação de todos: atletas, treinadores, federações e a sociedade. A beleza da ginástica deve ser acompanhada de responsabilidade e cuidado. Ao celebrarmos conquistas, precisamos também lembrar que por trás de cada salto e pirueta existem vidas que merecem proteção e respeito. Vamos nos unir para garantir que o esporte que amamos seja um espaço de crescimento saudável, onde cada atleta possa brilhar, mas também ser acolhido em suas fragilidades. Como podemos, juntos, transformar a narrativa da ginástica de um espetáculo de perfeição para uma celebração da humanidade? A resposta a essa pergunta deve ser uma prioridade em cada debate sobre o futuro do esporte. Afinal, a verdadeira vitória não reside apenas nas medalhas, mas na proteção da vida e do bem-estar de todos que se dedicam à ginástica. Vamos lembrar que, acima de tudo, a saúde e a segurança devem sempre ser os maiores troféus. À medida que a pressão para alcançar resultados excepcionais continua a crescer, a ginástica se vê em uma encruzilhada crítica. Você já pensou sobre o que é necessário para mudar a cultura que prioriza a vitória em detrimento da saúde e segurança dos atletas? As vozes que clamam por mudanças são cada vez mais fortes e a necessidade de um sistema que proteja não apenas os campeões, mas todos os que sonham em ser atletas é urgente. O caso da ginasta japonesa Kohei Uchimura, um dos maiores nomes da história do esporte, é emblemático. Após sofrer uma lesão significativa em 2021, ele decidiu não apenas priorizar sua recuperação, mas também se tornar um defensor da saúde mental e física no esporte. Uchimura afirma que um atleta saudável é um atleta feliz, uma verdade simples, mas frequentemente esquecida. Como você acha que essa mentalidade pode influenciar a próxima geração de ginastas? A realidade é que a ginástica, embora repleta de beleza e graça, está entrelaçada a um sistema que muitas vezes ignora o bem-estar dos atletas. O escândalo envolvendo o médico Larry Nassar é um exemplo gritante dessa negligência. Após anos de abuso, a coragem das atletas que se manifestaram não apenas expôs as falhas do sistema, mas também acendeu um debate crucial sobre como as instituições podem e devem proteger seus atletas. Você consegue imaginar o impacto que a coragem de figuras como Simone Biles e Ali Raisman teve para romper o silêncio que cercava essas práticas abusivas? Se os treinadores fossem incentivados a adotar uma abordagem mais centrada no atleta, poderíamos ver um impacto significativo na saúde e na longevidade das carreiras dos ginastas. Que mudanças você acreditaria serem necessárias para que isso acontecesse? À medida que a comunidade esportiva avança, a necessidade de uma cultura de apoio e empatia se torna ainda mais evidente.
O que podemos aprender com as histórias de tragédia e superação é que a ginástica não deve apenas um espetáculo de força e agilidade, mas uma celebração da vida e da saúde. Você já parou para pensar em quantas vidas poderiam ser salvas se a saúde dos atletas fosse sempre uma prioridade? Enquanto isso, os atletas continuam a lutar por seus sonhos, enfrentando não apenas os desafios físicos, mas também os emocionais. O caso da ginasta francesa Marine Brevet, que recentemente se manifestou sobre sua luta contra a depressão após uma série de lesões, é mais um lembrete de que a saúde mental é uma parte crucial do bem-estar geral de um atleta. Marine destaca que não se deve ter medo de pedir ajuda, uma mensagem poderosa que todos devemos ouvir. Como podemos, como sociedade, apoiar atletas que enfrentam esses desafios silenciosos? O futuro da ginástica depende da nossa capacidade de mudar a narrativa e priorizar a saúde e o bem-estar. Se as histórias de tragédia nos ensinaram alguma coisa, é que devemos agir agora. O que você faria para apoiar essa causa e garantir que a segurança dos atletas seja sempre uma prioridade? A verdadeira mudança começa com a conscientização e a disposição para enfrentar os problemas de frente. A ginástica deve ser uma celebração da força, da graça e, acima de tudo, da vida. Ao olharmos para o futuro, precisamos nos perguntar: estamos prontos para transformar a ginástica em um espaço de segurança onde cada atleta possa brilhar sem medo? A resposta para essa pergunta pode muito bem determinar o legado que deixaremos para as próximas gerações de atletas. Afinal, a verdadeira vitória reside em preservar a vida e promover um ambiente que celebre a beleza da ginástica, respeitando a saúde e o bem-estar de todos os que a praticam.